Obrigado, Senhor, por estarmos começando mais uma H11. Por esse novo dia, Senhor. Obrigado por aqueles que me acompanham já de manhã cedinho. Obrigado, Senhor, por aqueles que antes do café ou durante o café estão me ouvindo, ou aqueles que me acompanham durante o dia ou à noite, Senhor, com seus filhos, com a família. Muito obrigado por essa oportunidade tão digna, tão especial. Senhor, eu quero te pedir hoje uma bênção para aqueles que estão orando junto comigo em necessidade. Tu conheces, eu não conheço, mas tu conheces, Senhor, em detalhes. Aliás, nos mínimos detalhes, tu conheces a necessidade de cada um. Eu ministro a saúde, Senhor, sobre esta vida. Eu ministro, Senhor, a tua bênção sobre esta vida, Pai. Com confiança estou orando, crendo em Ti que estás derramando uma bênção especial sobre este pai, sobre esta mãe, sobre filhos. Senhor, olha para esta avó, para este avô que tem preocupações com relação a netos. Senhor, abençoa cada um. Traz saúde, Senhor, para esta tua filha querida que tem sentido dores nas juntas. Senhor, tira esta dor, traz saúde, que fique tudo bem, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Bom, já estamos estudando Davi, hein? Atenção, gente, estamos caminhando para os últimos personagens aqui nessa listagem de heroínas e heróis da fé de Hebreus 11. É o penúltimo nome mencionado pelo escritor aos Hebreus. Porque depois o que vamos ver aqui, claro que abre margem para falarmos muito, para trazermos muitas histórias preciosas dentro do que é escrito ainda até o final do capítulo 11 de Hebreus, o capítulo da fé. Porém, aqui está o penúltimo nome, Davi. E que personagem! Eu terminei o episódio passado e a gente faz muitas anotações. Eu vou sempre incentivando você a anotar, não é verdade? Para que possamos guardar. Então, penúltimo nome, Davi. Ele nasce exatamente num período em que o povo de Israel estava se afastado, ou tinha se afastado de Deus, estava muito afastado de Deus. Foi exatamente nesse período de total afastamento de Deus que nasce Davi. Saul, o primeiro rei de Israel, já falei, né? O bonitão, Saul, o bonitão, não tinha nada de bonito no seu reinado. A situação ficou muito feia, ridícula mesmo. E nesse contexto, Deus vai escolher alguém. Lembram, tudo tinha começado com Eli, o sumo sacerdote, e seus filhos perversos que haviam morrido. Samuel, o sucessor de Eli, escolhido por Deus, o último dos juízes, já era velho agora. Bom, Samuel é o último nome mencionado na listagem de heróis da fé em Hebreus 11. Como disse a vocês, o escritor aos Hebreus abre margem para a gente mencionar muitos nomes. Muitos nomes. Vocês vão ver a partir do verso 33 de Hebreus 11. Porém, aqui, ele menciona Davi, menciona Samuel. Então nós vamos estudando Davi e Samuel vai aparecer muito na história. Depois nós vamos fazer uma conclusão com o nome de Samuel. Porém, Samuel tinha sido o sucessor de Eli, escolhido por Deus, último dos juízes, já estava velho. O povo ouvira todas as histórias sobre os dias em que Israel era uma grande nação e Samuel estava no apogeu da sua carreira, quando sujeitou os filisteus e julgou a terra com muita sabedoria, com muita justiça, mas a maioria deles não tinha conhecimento pessoal desses fatos. Sabiam apenas que Samuel era um homem idoso e que nomeara seus filhos para julgarem Israel. E isso aí foi um erro.
A Bíblia diz aqui em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versos 1 ao 13, escute bem. Tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Isso aqui é sobre os filhos de Samuel, minha gente. Quase não dá para acreditar. Samuel, profeta Samuel, esse juiz de Israel, tantos feitos tremendos, e agora os filhos dele, não andam pelos caminhos dele. Isso aqui está na Bíblia para mostrar que há uma escolha que nossos filhos fazem. Nossos filhos podem escolher qual caminho seguir. E a gente se entristece às vezes com escolhas deles, não é verdade? Mas é assim. Nunca me esqueço, um dia eu estava indo viajar, uma viagem missionária, para o exterior, mas eu tive que pegar o ônibus, começar a viagem de ônibus para economizar, né? Tem que economizar. E peguei um táxi para ir para a rodoviária, e da rodoviária, então, pegar o ônibus, ir para São Paulo e só de São Paulo ir de avião para fazer uma viagem missionária. E eu entrei no táxi e o taxista me conheceu. Na época não tinha esses aplicativos ainda. O taxista me conheceu e disse: pastor, que bom que o senhor está aqui no meu táxi. Por favor, eu estou arrasado, estou triste, eu estou acabado, eu não presto para mais nada. E eu perguntei: mas o que foi? E ele disse: o meu filho. O meu filho, pastor. O meu filho faz escolhas erradas. O meu filho escolheu este caminho aqui. O meu filho está fazendo isso. O meu filho. E eu disse para ele: olha, Deus me colocou aqui dentro do seu táxi hoje, justamente para dizer, termina com isso. Vive a partir de hoje. Entrega teu filho ao Senhor e vive. Como ele me falou, já tenho feito de tudo, já fiz isso, já fiz aquilo, fiz aquele outro, fiz aquilo. Deus não quer que você continue vivendo desta forma. Ele, o seu filho, que já é um homem, tem feito escolhas erradas. Então, não fique agora sofrendo, acabando com a sua vida por causa de seu filho, que teve toda a oportunidade para escolher um caminho bom e não escolheu. É claro que podemos orar e devemos orar por nossos filhos. É claro que a gente precisa fazer de tudo mesmo por nossos filhos, porém, tem um limite. Você não vai acabar com a sua vida por causa de seus filhos. Você não vai suicidar-se por causa de seus filhos. Não! É escolha deles. Samuel, gente. Samuel, o grande profeta Samuel, teve os filhos que andaram por caminhos errados. Seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Os caminhos que Samuel tinha escolhido não foram os caminhos que os filhos dele escolheram. Se inclinaram à avareza, se corromperam porque aceitaram subornos, perverteram o direito, enfim, uma tragédia, os filhos de Samuel. Que pena, que pena. Então você, minha querida, meu querido aí, né, que sofre tanto por causa de seus filhos, eu vou lhe dizer, viva um pouco. Escolha deles. E fazer o quê? Você tem feito de tudo, tem ensinado o caminho. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado quando vai apontar para filhos dos outros, né? Tá vendo a filha daquele pastor lá, ó? Olha o filho daquele pastor. Por favor, não
Não pode isso, gente. Não pode. São escolhas que fazem. Graças a Deus por aqueles que escolhem muito bem, não é verdade? Graças a Deus por aqueles que escolhem, por aqueles que voltam para o caminho, né? Filhos que se afastam, mas voltam, enxergam, se arrependem, voltam. Que bênção! Então são lições que a gente vai aprendendo. Falei para vocês que durante a história de Davi, nós vamos mencionar bastante esse personagem Samuel, que é o último nome mencionado pelo escritor aos Hebreus. Então o povo estava desiludido. O povo estava querendo algo que fosse feito com respeito, né? Eles precisavam alguma coisa que fosse feita com respeito a partir de agora. Na verdade, os filhos desviados de Samuel não foram a única razão para a exigência deles. Os anciãos de Israel fizeram uma reunião de cúpula em Ramá, e escolheram um rei. Essa é a verdade. Lembram? E aí veio Saul, o bonitão. Então, dentro desse contexto todo aqui, gente, desse contexto todo que estou falando aqui, vem Davi. Saul era aquele galã bonitão com 40 anos de idade quando começa a reinar. E em pouco tempo ele mostrou a que tinha vindo, né? Não precisou muito tempo para Saul mostrar a vontade dele de partir para esse negócio de adivinhação. Enfim, foi uma tragédia tremenda. Crises de depressão a toda hora. É isso aí. Saul foi assim mesmo. Foi assim. E Davi nasce cerca de 10 anos depois de Saul. É isso mesmo, o povo de Israel estava muito afastado de Deus e agora, para piorar as coisas, estava ficando desiludido do líder que escolhera. O que fazer quando o rei não anda com Deus, hein? O que fazer quando a pessoa segue os seus caprichos e vai dando tudo errado? Então esse é o sentimento decepcionante, inseguro de Israel. E aí entra a graça do Senhor, né? Deus não abandona o seu povo. Deus vai intervir na história do povo de Israel. Deus vai intervir. Mediante Samuel, o Senhor vai intervir na história de Israel. Exatamente nesse ponto aqui, de afastamento, essa tragédia toda. Filhos de Samuel, que não deu certo lá, para serem juízes de Israel, enfim. Agora Deus vai usar o próprio Samuel para intervir na história e vai surgir Davi. Então tenha calma, tranquilidade, estamos estudando Davi e, claro, vamos ter que estudar com tempo, né? É Davi que nós estamos estudando, gente, é Davi, hein? Obrigado, Senhor, por esse momento, por esta oportunidade. Ajude-nos a realmente conseguirmos sublinhar tudo que a gente precisa sublinhar nessa tremenda história de Davi, Senhor. Obrigado por todos aqueles que estão me acompanhando. Obrigado por teu cuidado. Obrigado por tua bênção. Gratidão a ti, Pai. Eu oro em nome de Jesus, teu Filho amado, Senhor. Filho de Davi, Jesus. Amém. Graças a Deus. Muitas bênçãos para você. A gente continua amanhã. Até lá.